A paz do Senhor. Eu vou começar a leitura na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 4, que diz assim: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Mas o que é essa arca? Essa arca, ela simbolizava uma aliança entre Deus e o povo de Israel. Dentro da arca havia as duas tábuas dos 10 mandamentos, o bordão de Arão que floresceu e o maná. Para quem conhece a Bíblia sabe o que é o maná e por que o bordão ou o cajado de Arão floresceu. E eu não vou aqui explicar com mais detalhes cada um deles, para o vídeo não ficar muito extenso. Então a arca, ela simbolizava o quê? Ela simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus, a proteção de Deus. Em Atos capítulo 7, versículo 44, Estevão, o primeiro mártir que foi morto por apedrejamento, por confessar a sua fé em Jesus, comentou um pouco sobre a arca. Eu vou ler 2 Samuel, capítulo 6, versículo 10. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-Edom, o geteu. Versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então, como a arca, ela representa a presença de Deus, olha só o que aconteceu com Obed-Edom e toda a sua casa. Quando a arca foi levada para a sua casa, o que eu li aqui, durante 3 meses, Obed-Edom e a sua casa foram abençoadas por Deus. Glória a Deus! Então isso o que nos passa? O que quer nos dizer? Se a arca da aliança aquela que tu fez com Deus através de Jesus Cristo, se a arca está na tua casa, está na tua vida, você é abençoado por Deus, como foi Obed-Edom e toda a sua casa. Glória a Deus! Então se a arca já está na tua casa, continua assim. Continua lutando para que ela continue na tua casa. Porque sabemos que muitos cristãos que um dia tinham a arca dentro da sua casa, dentro da sua vida, hoje não tem mais. E por eles não ter mais a arca da aliança em suas vidas, dentro das suas casas, eles não têm mais a presença de Deus. É aí que entra a perseverança de Mateus capítulo 24, versículo 13, Marcos capítulo 13, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Então eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, a arca da aliança, ela continua em tua casa? Ela continua em tua vida? Em minha vida ela continua, porque senão eu não estaria fazendo este vídeo. Fazem 13 anos que eu trouxe a arca da aliança para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, do meu coração. E durante esses 13 anos eu nunca abandonei esta arca. Eu nunca dei ela, ou muito menos eu vendi ou troquei ela por outra coisa. Não. Ela permanece comigo até os dias de hoje. E a arca da aliança vai permanecer dentro da minha casa até o fim da minha vida. Glória a Deus. Somente quem é crente raiz vai entender o que eu estou dizendo aqui a respeito da arca da aliança. Quando eu falo da arca da aliança, não aquela arca da aliança física, literal, mas é simbólica, que representa o quê? A presença de Deus em nossas vidas. Representa Jesus em nossas vidas, o Espírito Santo em nossas vidas. Então todo crente fiel e verdadeiro tem a arca da aliança dentro da sua casa. A sua casa também se representa o quê? A vida do homem, a minha vida e a tua vida. Então, meu irmão, minha irmã, você que está vendo este vídeo, compartilha ele.
compartilha com teus amigos, com os teus parentes, e diga assim, para aqueles que ainda não têm a arca da aliança dentro da sua casa, que busquem ter, antes que seja tarde demais. Porque essas pessoas que não têm e passarem a ter, eles vão ser abençoados por Deus, como Obed-edom foi. Glória a Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, versículo 9, ali diz que no tempo do reinado de Salomão, somente havia na arca as 2 tábuas de pedra. Então, o maná e o cajado de Arão que floresceu, ou o bordão, ele foi perdido. Quem sabe durante algumas batalhas, ou quando ela foi levada para a Babilônia, ou pelo Egito, pelo rei Sisaque. A Bíblia não nos dá detalhes sobre isso. E onde está a arca hoje? Aquela arca da aliança, a verdadeira, feita por Moisés. Moisés fez a arca da aliança a mandado de Deus, porque tinha uma mensagem ali através da arca, que eu falei que não é só a presença de Deus, mas também uma aliança entre Deus e o povo de Israel. E hoje, quando a pessoa passa a crer em Jesus Cristo, ele passa a ter automaticamente, uma aliança com Deus através de Jesus, e esta arca da aliança passa a viver dentro da casa deste novo convertido. Glória a Deus. E é por isso que a presença de Deus através da arca da aliança muda essa pessoa, e tem que mudar. Se ela não nasceu de novo e não se tornou nova criatura, João capítulo 3, versículo 3 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, não houve transformação. E se não houve transformação, não houve presença de Deus e não houve perdão em sua vida. Então, onde está a arca hoje, irmão Fabiano? Ela ainda existe ou foi destruída? Agora aqui eu me refiro da verdadeira arca, aquela feita por Moisés. Há boatos de que a arca da aliança ela foi achada, mas são apenas boatos, nada comprovado. Alguns acreditam que ela tenha sido levada para a Etiópia, outros dizem que foi levada para Roma, alguns acreditam que ela está debaixo do Gólgota, o lugar da caveira, ali onde Cristo foi crucificado lá em Jerusalém. Outros acreditam que ela foi levada para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Outros se baseiam no livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo 2, do versículo 1 ao 8, dizendo que Jeremias foi que escondeu a arca. Aqui no livro de Macabeus não dá para dar muita crédito a esse livro, porque é apócrifo. Apócrifo que é o quê? É livro não inspirado por Deus. Eu já tenho no meu canal aí um vídeo falando sobre os apócrifos. Então, ou alguns acreditam que Jeremias foi que escondeu a arca. Tem quem acredita que a arca foi levada para o céu por Deus, e eles citam Apocalipse capítulo 11, versículo 19 para confirmar isso. Alguns acreditam que a arca da aliança ela está embaixo de onde ficava o templo de Salomão em Jerusalém. Dizem que os judeus encontraram a arca e estão com ela guardada para colocar ela no 3º templo, que será reconstruído logo em breve. Outros dizem que os judeus já têm uma arca preparada para o 3º templo. Então aqui há 2 crenças. Uns creem que os judeus encontraram a verdadeira arca e estão com ela lá escondida, guardada. Já outros discordam, não acreditam nisso. Acredito que os judeus já têm uma arca preparada, foi construída uma nova arca para colocar no 3º templo, assim como eles já têm o menorá já pronto, está lá em Jerusalém, exposição, entre outros utensílios que faziam parte do templo de Salomão. Então, irmão Fabiano, o que tu me diz da Arca da Aliança? Hoje a gente vê, tem denominações evangélicas que tem uma réplica da arca lá em cima no altar, dentro da sua denominação. Tem pessoas que têm uma réplica da arca, assim, em tamanho pequeno dentro da sua casa, dentro do seu comércio. O que você nos diz? Pode isso, não pode? É pecado? É errado? Jeremias capítulo 3, versículo 16 diz assim: Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor.
ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Muitos usam essa passagem que eu li, de Jeremias capítulo 3, versículo 16, para alegar que Deus não quer que o homem tenha uma réplica da arca, que é errado o homem construir uma réplica, construir uma cópia igual àquela arca que Moisés tinha, e colocar dentro da sua casa ou dentro da sua denominação evangélica. Mas a verdade é que se você ler só esse texto, este versículo isoladamente, você vai entender que Deus não quer mais que seja construída uma nova arca e que o homem muito menos deve se lembrar dela. É por isso que você tem que ler o contexto. O que é o contexto? É os versículos que vêm antes e depois daquele que você leu, para não criar heresias. Porque muita gente cria heresias quando lê um texto, um versículo isolado. Então, Jeremias não está dizendo que Deus está proibindo o homem de ter uma réplica da arca em sua casa, na sua loja ou na sua denominação cristã. Jeremias está se referindo à era messiânica. Se você continuar lendo ali do versículo 16 em diante, você vai ver que Jeremias está se referindo ao reino milenar de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo voltar a essa terra para reinar. Então a arca que antes simbolizava a presença de Deus, ela agora não será mais necessária, pois o próprio Deus estará com o homem. É só você ler lá Apocalipse capítulo 22, do versículo 3 ao 5. Então, se você quer comprar uma réplica da arca pela internet, ou até mesmo lá em Jerusalém, se um dia você for para lá, e querer trazer e colocar dentro da sua casa, dentro da sua denominação evangélica, eu não vejo como errado, não vejo como pecado. Mas muitos vão discordar, vão dizer, mas isso é tudo coisa do Antigo Testamento. Muitos são contra até a pessoa ter a bandeira de Israel dentro da sua casa, dentro da sua denominação. Então é lógico que eles não vão aceitar também que a igreja ou o homem cristão tenha em sua casa ou em sua igreja ou sua denominação uma bandeira de Israel, uma arca da aliança. O que a gente não pode fazer, e o que eu não faço, eu tenho a bandeira de Israel aqui na minha sala. E eu não adorar ela, eu não adoro a minha bandeira de Israel, eu não fico vendo ela como algo que pode me atender, que me abençoar. Não, eu apenas tenho ela aqui por sentimentos de carinho pela nação de Israel. E se um dia eu decidir comprar uma réplica da arca e colocar dentro da minha casa, eu não vou ficar ali acreditando que, nossa, agora sim Deus vai me abençoar só porque eu tenho uma réplica da arca dentro da minha casa. Não é bem assim. A gente não pode pensar assim. Se pensar assim, aí Deus estará se desagradando de nós. A presença de Deus está conosco sempre, independente de termos isso ou aquilo, ou fazermos isso ou aquilo. O segredo do sucesso é você ter a arca da aliança dentro da sua casa. Amém? Só sobre a arca da aliança aqui daria para fazer uma ministração, só que daí o vídeo vai ficar muito extenso. Então eu só estou dando aqui um pequeno resuminho a respeito da arca da aliança, o que simbolizava a arca da aliança no Antigo Testamento, entre Deus e o povo de Israel. O que representa a arca para nós hoje, os cristãos, também é a presença de Deus. E também sobre a arca da aliança, aquela construída por Moisés, se ela foi destruída com o tempo, se ela não existe mais, se ela está em algum lugar escondido debaixo da terra. Então, qual a minha opinião sobre a arca? Ela foi encontrada, irmão Fabiano, onde ela está? Olha, eu quero acreditar que a arca da aliança, ela está enterrada em algum lugar debaixo da mesquita dos muçulmanos lá em Jerusalém. Porque aonde está hoje essa mesquita dos muçulmanos, ali havia o templo de Salomão. Então, eu creio que está ali embaixo. Posso estar errado, eu apenas estou crendo. Não estou afirmando de certeza. Eu apenas estou crendo. Acredito. Posso estar errado.
Então, assim, ali não pode ser escavado pela arqueologia, porque quem manda naquele pedaço ali é os muçulmanos e eles não permitem que aquela região ali seja escavado. E se os judeus teimarem em escavar lá para ver se acha algo bíblico, aí os muçulmanos vão se levantar contra os judeus e aí a história não vai ser bonita. Então, amém? Então fica aí a minha opinião a respeito desse assunto que é a Arca da Aliança.